Chega mais, estação, vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. E agora, olha só, o Galvão Bueno falando sobre o Mengão, sobre a situação do Flamengo no Campeonato Brasileiro e a preparação do Mengão para a partida contra o Cruzeiro pela Copa Libertadores da América. A gente vai analisar aqui também o Mauro Naves e também, olha só, o Neto falando sobre as possibilidades de título do Flamengo no Campeonato Brasileiro e na Libertadores. Chega aqui, dá aquela moral, deixa o seu like se você não é inscrito aqui no canal. Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte aqui todos os dias, trazemos pra vocês as informações do Flamengo. Você que tá tomando seu café da manhã, se preparando pra ir trabalhar, vamos aqui analisar as informações do Flamengo, mas antes, vai nos comentários e coloca aí de qual cidade você está assistindo nossos vídeos. Você está no Rio de Janeiro, São Paulo, Sergipe, Alagoas, Minas Gerais, Tocantins, Paraíba, Ceará, Bahia, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul. Coloca o seu estado, a sua cidade. Créditos, canal ESPN Brasil, canal do SBT Esportes, link na descrição. Vamos lá para as informações do Flamengo. Agora vamos ver o Léo Jardim. Olha só o que ele falou, gente. Já vos disse que a questão de intensidade e de dinâmicas, com bola e sem bola, são coisas que temos que trabalhá-las. Com certeza que havia jogadores que estavam estranhados, alguns ainda não estão no seu melhor nível e que vão melhorar durante este mês de agosto e possivelmente em setembro vão estar melhor ainda, porque vêm de realidades diferentes. Por exemplo, você viu também a Copa do Mundo. Houve jogadores aqui que nem jogaram. Andavam a treinar, os rondos, andavam a treinar ali a brincar e tiveram 2 meses. 2 meses. Não é fácil esses jogadores entrarem, agora vais começar a pressionar e estas as dinâmicas. Não, é preciso treiná-los. Neste momento, o que nós temos é o nosso elenco. Isso desde que eu entrei aqui, eu estive agarrado ao elenco que tenho e tento desenvolver as ideias com o elenco que tenho. Ponto final. Final, que espetáculo. Reclamando do elenco do Flamengo. Não, Galvão, o que ele falou, e com razão, vou dizer o seguinte, ele ficou 2 meses sem 10 jogadores para treinar. Sei. Então ele está dizendo agora que ele está começando o trabalho nesses últimos 10 dias. E que, com razão, jogadores estão como em início de temporada. Tem jogadores que ficaram quase que 2 meses nas reservas. Entendeu? Tô querendo ver o lado dele. Eu sei, o que eu tô falando é o final. Não deixa de ter razão da dinâmica. Não, eu desde que cheguei, o final dele que diz assim, desde que eu cheguei aqui, jogo com o elenco que tenho. E agora eu continuo jogando com o elenco que tenho. E olha o elenco que ele tem. Qual é o técnico do Brasil que não quer o elenco do Flamengo para jogar, Vampeta? Elenco campeão da América do Brasil. Mas é o jeito dele colocar. Ele que reforço. É isso que eu tô dizendo. Ele falar o elenco que ele não teve, né? Porque ele ficou 2 meses sem ter os caras e tal. Sobre isso que você está falando, a gente fala depois do nosso intervalo comercial. Tá bom. Que eu quero falar uma coisa do que eu imagino que seja isso. Pra mim, nós não estamos em agosto, nós estamos em fevereiro. É isso aí. Eu explico por quê. É isso aí. Vambora, quero ouvir. Solta. Eu queria ver se você ia falar alguma coisa, Marubete. Não vou falar nada. Mas vamos mostrar os 2 gols do Flamengo, aquele golaço, aquele que nós mostramos agora. Pulgar. Eric Pulgar. Gol de gente grande, hein, Vampeta? Desse Não, gol contra o Vitória, esse chileno. Ele é bom de pancada. Uma que ele canela alheia e na E outra coisa é o seguinte, vai ganhar em novembro agora uma estátua no Flamengo, o Bruno Henrique. Golaço também. Não, e é o seguinte, ele está desde 2019 no Flamengo, ele não arrumou nunca nenhuma encrenca com o Flamengo, ele vai ser titular, ele vem para reserva, ele fica ali, e quando precisa resolver, botam ele para resolver, ele resolve como resolveu ontem. Mesmo, não que o Vitória estivesse jogando melhor, mas uma bola cruzada, mete um gol e empata. Ele estraga tudo, o Flamengo perdeu um monte de gols, mas me parece que o Flamengo começou a pegar um jeito melhor de jogar. Eu tenho uma coisinha para falar, porque eu quero saber de vocês depois, se vocês pensam assim como eu. E os dois estão ali na disputa, mas o Flamengo venceu muito bem a Vitória, jogou um primeiro tempo excelente para mim. Ou seja, me deu a impressão de que o Flamengo começa a voltar a ser Flamengo. O Vampeta, Mauro Betti, Mauro. O que eu falei semana passada, assim, quando você joga... Mauro Naves. E o Palmeiras deu uma caída. Sim. O Inter tirou ponto do Flamengo e tirou ponto também do Palmeiras. A mesma coisa. Duas rodadas seguidas. Há 2 rodadas atrás, o Palmeiras jogava sabendo o resultado do Flamengo. E ontem, quando o Flamengo soube, ao contrário, falou, vamos amassar aqui o Vitória, porque... Teve 10 dias de folga por causa da Copa do Brasil, só treinou. Então voltou a jogar bem ontem, né? O Flamengo. E o Palmeiras jogou mal 2 jogos seguidos. Ali tem uma tabela, botar a tabela agora, vou tentar explicar ali, porque eu olhei.
É tanto número, tem 3 jogos passados e 3 jogos futuros. Pra ver, porque a coisa como uma coisa daquele. São 6 pontos a diferença. O Flamengo tem um jogo a menos. Contra o Mirassol. Que é contra o Mirassol no Maracanã. Mas antes ele joga contra o Mirassol em Mirassol. Depois com o Cruzeiro na quarta e no fim de semana com o Mirassol lá em Mirassol. Então, essa diferença pode cair para 3 pontos. O Flamengo, é normal uma vitória do Flamengo em cima do Mirassol no Maracanã, não é? Sim. Isso seria basicamente normal. E depois tem o confronto direto. Só que o confronto é em São Paulo. No confronto do Rio, o Palmeiras ganhou e ganhou bem do Flamengo. Então, o que eu acho é que o Atlético Paranaense está fazendo uma grande temporada. Excelente. Enquanto o Flamengo estava empatando ontem, durou pouco tempo fazer o primeiro gol, o Atlético Paranaense estava em segundo. Porque estava empatado em pontos, o Atlético Paranaense estava nos critérios de vitória, estava na frente. Vitória estava uma na frente. Mas a sensação que eu tenho, se alguém tem alguma sensação diferente, já vocês falam já, é que o campeonato segue para ser decidido pelos dois ali. Desculpe o torcedor do Atlético Paranaense. Tá aí o G3, ó. O Palmeiras tem 48 pontos, o Flamengo tem 42 e o Atlético Paranaense tem 40. Vale a briga para todo mundo. Mas volta aquela outra arte que a gente tinha, pra gente mostrar. Olha aqui, ó. Olha como é que é a coisa aqui. Quando a gente fala que o Flamengo deixou 2 pontos contra o São Paulo, que empatou, o Palmeiras perdeu. Então o Flamengo acabou ganhando um ponto naquele dia do jogo com o São Paulo. Depois o Palmeiras meteu 4-0 no Vitória. No assalto. Esse aí foi assaltado. Salvo, 4-0. Isso é mão grande. Isso aí meteram a mão lá na Bahia. Meteram a mão na Bahia. De fuzil e roubaram nós lá. Roubaram meu Vitória lá. É mesmo? Você acha que meteram a mão? Na mão grande. O que você acha? Não, olha, vamos continuar, vamos tentar, olha lá, olha, Palmeiras em 3 jogos, Galvão, dentro desse raciocínio, o seu Palmeiras fez 4 pontos. 3 jogos, ele fez 4 pontos. Ele fez 4 pontos. 4 pontos. O Flamengo fez 1, 2, 4, 5 pontos. 5. Por isso que caiu 1 ponto a diferença. Só 1 ponto de diferença. Agora, olha o que vem pela frente, olha o que vem pela frente. Aí é o seguinte, o Palmeiras joga contra o Fluminense no Maracanã. Sim. E o Flamengo joga contra o Mirassol lá em Mirassol. Pois é. São 2 jogos difíceis, mas no meio de semana, o Flamengo tem o Cruzeiro, 2 gigantes do futebol brasileiro, no primeiro jogo de ida da Libertadores, e o Palmeiras joga com o Cerro Porteño, de quem ele perdeu na fase de grupo. Então, e é lá no Paraguai. Jogar no Paraguai é duro, né, Vampeta? Então, os 2 times têm jogos duros no meio de semana e jogos duros fora de casa no final de semana. Depois, na sequência, o Palmeiras recebe o Vasco em casa, o Flamengo pega o Cruzeiro de novo fora. Depois o Flamengo faz clássico com o Botafogo e o Palmeiras vai jogar com o Mirassol lá em Mirassol. Vai ser rodada a rodada. Complicado. Você vê hoje que, vamos supor que tivesse o jogo contra o Mirassol no Maracanã, o Flamengo ganhasse. Aí é 3 pontos. É os 3 pontos do confronto direto um do outro que o Palmeiras ganhou. Ganhou no Maracanã. A diferença o Flamengo tem a obrigação de tentar devolver em São Paulo. E tá aberto, o Flamengo saiu prematuramente, não queria mais ser a Copa do Brasil. Também esses 10 dias fizeram diferença, foi excelente primeiro tempo. E o Flamengo tem menos jogos, tem mais tempo para treinar. O que acontece também com o Atlético Paranaense, né? Ele saiu pro Vitória e agora vai poder treinar só para o Campeonato Brasileiro. E o Atlético vem fazendo uma campanha belíssima. O resultado da derrota de 4-0 foi... O Fluminense é o 4º, mas a crítica é muito forte ao subir o dia. O 5º colocado já é o Cruzeiro, que se não tivesse começado tão mal o campeonato, estava lá em cima. É verdade. Só que o Cruzeiro sonha com a Libertadores. E o 4º colocado? Cruzeiro é Libertadores, não brasileiro. É o Fluminense. Então, veja só o que é que nós estamos falando. Claro. Depois na frente, veja que nós estamos falando do confronto dos primeiros ali. E Flamengo e Palmeiras, o Flamengo não mudou bem porque o Atlético Paranaense está jogando muita bola. Tá mesmo. Tá jogando muita bola. O artilheiro levou de 4 vitórias. O artilheiro da competição Viveiro. E o cara meteu 2 gols. O cara mete gol mesmo, cara. E esse jogo Flamengo e Cruzeiro lá? O seu Vitória ganhou de 4. O seu Vitória ganhou de 4. Deixou agora pra focar só no brasileiro. Vamos fazer o seguinte, vamos mostrar. O Leonardo Jardim vai ser muito bem recebido com música. Eu fiquei sabendo que ia levar até o Marrom pra cantar lá. O Leonardo Jardim. Lá em Minas, ele é muito bem-vindo. Aonde? Lá em Minas, o Leonardo Jardim. Minas. Vai receber lá o título de cidadão mineiro. Ele vai agora como técnico do Flamengo enfrentar o Cruzeiro lá. Vão ser 3 jogos seguidos de Flamengo e Cruzeiro, hein? 2 pela Libertadores e esse aí pelo Brasileiro. Bom, você não é cidadão baiano? Eu, graças a Deus, sou baiano, sou baiano, sou cearense, sou paranaense, sou rio-grandense. O Leonardo já... Cidadão do sou mundo. Brasileiro, eu sou cidadão soteropolitano. Então, que é cidadão o Leonardo Jardim vai receber lá
Os caras vão homenagear o Leonardo Jardim lá, agora em Minas. Porque ele falou que não ia querer trabalhar mais, que ia ver a família e voltou pro Flamengo. Você acha que os caras vão receber? Aprendeu com o Vitor Pereira, né? Sabe qual é a chance da torcida do Cruzeiro receber Então, bem isso eu tô Leonardo falando. Jardim? Esse jogo tá envolvendo um monte de Zero. coisa. Não, esse jogo tá envolvendo um monte de coisa. O Gerson, que não voltou pro Flamengo, vai ser uma E é um rivalidade grande boa. jogo. Se você pegar a Copa do Brasil, isso é Libertadores. Você pegar a Copa do Brasil, quem é o time que tem mais Copa do Brasil? Conquista de Copa do Brasil. Cruzeiro com 6. Flamengo tem quanto? 5. É um confronto gigante, cara. Pra mim, o jogo mais importante da Libertadores vai ser esse. Sem dúvida. Sem Apesar dúvida que, mais equilibrado. apesar que quem olhar a Sul-Americana, os times mais importantes lá na Sul-Americana. Tem. É verdade. Do lado que tá o São Paulo, o River, os Boca. não brasileiros, né? Os não brasileiros. Eu vou você estar tá nesse dizendo. jogo lá do domingo pelo Brasileirão e na segunda-feira no programa eu te digo como é que foi lá com o Leonardo Jardim. A recepção. Como é que foi a recepção? Não, se vai ser já agora, né? Já. Quarta-feira agora já é pela Libertadores. Pela Libertadores. A Vamos ver, segunda é vamos ver lá domingo. pra frente. Tem 2 jogos do Leonardo Jardim lá. Dois seguidos. E tem um no Maracanã. Exato. Uma perguntinha antes. Dos 4 clubes de São Paulo, quem tem mais chance de ganhar título? Palmeiras. Só. Palmeiras. Certo? Quesada. Palmeiras, mas não descartaria o Corinthians numa Copa que é a Libertadores, não descarta. Você, Godoy. Pelo que o rendimento e condição de grupo de jogadores, elenco, Palmeiras. Então vamos lá. Do Rio, quem tem chance de ser campeão? Também. Flamengo. Flamengo. Dos 4, vai, só o Flamengo. Tem Copa do Brasil aí, Fluminense e Vasco, né? Não, Fluminense não. Não. Vasco só. Só o Vasco. O Vasco chegou à final ano passado. Pra mim não vai ganhar, vai Também ganhar o não, Palmeiras. Vamos lá, do Sul, quem tem condição de ser campeão? Juventude. Ah, é verdade. Vamos lá. É verdade, ele tem toda a razão. Muito bem, Godoy. Mas aí é Copa, né? Vamos lá. Uma Copa do Brasil de diferente. Minas, Cruzeiro. Cruzeiros. Copa do Brasil. É a Copa do Brasil. Se- Libertadores, A não? Libertadores, se passar pelo Flamengo, o lado... Queria muito. Tá, Cruzeiro. Tá. Eu acho que a Copa do Brasil, as equipes grandes que têm camisa, todas elas têm chance de chegar. As que estão Das ali. 8? Das 8. Quem tem camisa? As camisas pesadas. Flamengo, Flamengo, Ah, só sobrou camisa Grêmio, pesada. Vasco, Inter, Grêmio. Grêmio, Porque é 2 jogos Vitória, Flamengo tá Não, o fora. Flamengo tá Flamengo fora. tá O fora. Flamengo pelo Vamos lá. Vitória. Palmeiras, Palmeiras, Inter, Grêmio, Galo, Inter, Grêmio, Santos, Santos, Vitória, Vitória, Cruzeiro, Cruzeiro, falta um. falta um. Tudo bem, tá lá, ó. Santos? Não, tá lá, ó, tá ali, ó. Palmeiras, Vitória, Atlético Santos, Mineiro, Internacional, Atlético Mineiro, Atlético Mineiro. Só tem time de cabeça grande. Só cabeça grande aí. Quem é o favorito pra você daí? Só tem um, só pode ser um. Não, pra mim o favorito é o Palmeiras. Pra você, Quesada? Palmeiras. Pra mim é o Cruzeiro. Pra você? Palmeiras. Pra mim é o Palmeiras também. E aí, voltando pro Rio, o Flamengo, a gente faz conta, Godoy, joga contra o Mirassol, um jogo que Tá atrasado. é atrasado. Do primeiro turno. Do primeiro turno. Jogo Bota, do primeiro bota turno. só a classificação pra mim. Eles vão jogar o segundo turno e não jogaram o primeiro turno. Então vamos lá. Eles vão fazer o jogo Tá do aqui, ó. segundo turno e não jogaram do primeiro ainda. Vamos lá. O Flamengo tem 42 pontos, um jogo a menos. Suponhando que o Flamengo ganha 45. Certo? Certo. E tem o confronto dos dois no. Não é Nubank. mais Allianz Parque, como é que é o? Nubank. Nubank. Como é que é? Nubank Park. Não tem mundial. Aí empata. Não tem mundial. Eu não vou falar nome de banco aqui, não. Os caras não pagam aqui, não. Vem fazer propaganda aqui com nós. Não tem mundial. Aí, o Flamengo, daquilo que fez, ou daquilo que o Palmeiras não fez nos últimos jogos, que eu estava vendo hoje na rádio, dos últimos 5 jogos. Só ganhou um. Só ganhou um. Da Chapecoense. No Parque Antártica. Isso. Que como é cerveja Antártica, que eu gosto, no Parque Antártica. E eu vou falar Parque Antártica. O que pensar disso, meu querido Godoy? O que pensar disso é que o Palmeiras encontra dificuldade, já demonstrou isso, jogando contra as equipes consideradas ou que estão tecnicamente num plano inferior. E o Flamengo também. Aí já deu a justificativa o treinador, dizendo que é muito difícil jogar com 11 jogadores atrás da linha da bola, 11 jogadores na área. Time de segunda divisão? Mas vale, Time vale. de segunda divisão, terceira divisão é muito difícil. Então,
é ver que tem mais time de segunda divisão para serem enfrentados, confrontos com times de segunda divisão ou de possíveis integrantes da segunda divisão, do que da primeira divisão. Então, Palmeiras e Flamengo vão desperdiçar pontos contra as equipes que estão na segunda parte da tabela. Podemos esquecer do Atlético Paranaense com o Odair Helm, hein? Sim. Que coisa incrível, hein? E ele maravilhosa, hein? E o Atlético Paranaense não tem essa pressão, essa necessidade de ser campeão como tem Flamengo e Palmeiras. Todas as atenções e o planejamento estão voltados para isso. Eu acredito que o campeão será ou o Flamengo ou o Palmeiras e o Atlético vai estar aí. Mas antes era o Fluminense que estava, lembra? Fluminense está igual testículo, só participa. Que frase boa, sim. Magrão. Craque, eu queria só falar uma coisa, que o Abel Ferreira teve uma frase muito infeliz após o jogo, onde ele questionou a equipe do Internacional, falando que era uma equipe de segunda divisão. Absurdo, né? Eu acho que ele não conhece a história do Inter. Ele está já há bastante tempo no Brasil, né? É um baita de um treinador, mas necessário ele usar a frase, falar do Internacional de segunda divisão, para mascarar o trabalho ruim que ele fez domingo. A equipe do Palmeiras não jogou, a equipe do Inter se propôs a defender e mesmo defendendo teve chance de atacar. No final do jogo, podia até ter decidido o jogo, feito 1-0 em cima do Palmeiras. Lógico, o Palmeiras dominou o jogo, só que a frase dele para mascarar o trabalho ruim que ele fez domingo, usando o Internacional e falando que tinha 11 atrás da linha, quase dentro do gol, eu acho que foi muito infeliz. Eu acho que ele tinha que rever o que ele falou em relação ao Internacional. Quer escutar aí, ó? Para você do Internacional aí que fica muitas vezes preocupado com aquilo que eu falo, e que por sinal para mim, esse time do Internacional é o pior time da história do Internacional. Mas eu não posso deixar de falar do jogo contra o Flamengo, do jogo contra o Corinthians e agora do jogo contra o Palmeiras. E a Clube Grande ganhou todos os títulos. O Grêmio ganhou todos os títulos. Os dois ganharam todos os títulos. Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro, Mundial, tudo. O Grêmio e Internacional ganharam. E aí o Abel disse isso aqui, coloca aí. Nós já temos que estar habituados. As equipas vêm jogar aqui ao Palmeiras, aqui ao Allianz Parque, os nossos torcedores que se preparem para isto. Defender com 10 jogadores dentro da área, que foi o que fez o nosso adversário, 10 dentro da área, e esperar por uma perda de bola nossa, por um erro nosso. Esta é a minha opinião. Em termos técnicos, foi um jogo muito mais abaixo do que o Atlético Mineiro. Muito mais abaixo. Acho que teve mais a ver com o demérito nosso nestas ações do que propriamente mérito do adversário. Hoje não. Hoje na forma de defender, vocês viram como eles defenderam. E é assim, a equipa que luta para não descer a divisão, cada jogo é como se fosse o jogo da vida. E nós, treinadores e jogadores, temos que entender que quando vêm aqui, vêm dar a vida por 1 ponto ou 3 pontos. Magal. Por que ele não fez diferente, então? Se ele sabia que, se ele já estava sabendo que o Inter ia vir com 10 jogadores dentro da área, por que ele não fez diferente? Porque ele passou o primeiro tempo inteiro só com o atacante e girando a bola no meio campo. E se acontecer de perder a liderança, não se esqueça do sistema. O sistema que não ia deixar o Palmeiras ser campeão e foi campeão. E o cara e o auxiliar dele, que eu não falo o nome, né, pegou 3 jogos só. 3 jogos só. Então, dá para... Lembra quando eu disse para vocês, não sei se vocês lembram, que eu falei que muita gente que estava aqui, ó, ia sair, ia vir para cá? Lembra que eu falei para vocês? É um campeonato muito igual, né? Não é? Então, se você pensar que o Atlético Mineiro está com 29 e o Corinthians está com 32, é uma vitória. Né? O Corinthians tem um jogo a mais que o Inter, né? Então, o Atlético. Se você pensar que o Curitiba está com 30, né? Então tem que pensar muito sobre isso. O São Paulo liderou o campeonato com o Crespo. Isso, com o Crespo, de 4 jogos ganhou 10 pontos. Quem diria o São Paulo? E mandaram embora. Quem mandou embora? Rui Costa e Rafinha. Que o Rafinha ficou no lugar do Rui Costa. Que loucura! Não, e foi mandado embora porque ele disse que o time ia ter dificuldades para fazer 45 pontos. E me parece que está com quanto? 26. 26, precisa fazer mais... 19. 19 pontos. 19 pontos em quantos jogos? 17 jogos. 17 jogos. Vamos ver se o São Paulo não cai. E eu acho que não cai.
Qual a ideia em relação ao Palmeiras e ao Flamengo de quem vai ter mais dificuldades? Por exemplo, Palmeiras está na Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro. O Flamengo está Libertadores e Brasileiro. Libertadores e Brasileiro. Os últimos 10 jogos no Brasileirão, 5 vitórias, 4 empates e 1 derrota só. 16 gols marcados e 6 gols sofridos. Qual a ideia disso, Marília? Então, o Palmeiras tem um calendário pesado, né? Por conta das 3 competições, apesar de, se você olhar o chaveamento da Libertadores, o caminho do Palmeiras é teoricamente mais fácil, até chegar a uma possível final, do que seria o caminho do Flamengo. Porém, é uma Libertadores, é difícil. Se o Flamengo passar pelo Cruzeiro e continuar na Libertadores, ele vai ter semana em setembro que o Palmeiras não vai ter, porque vai ter que jogar a Copa do Brasil, a gente vai ter o sorteio para saber contra quem. Então tem essa vantagem de ter um time mais descansado para tentar continuar, porque o Palmeiras está perdendo muito ponto em casa, não é nem fora de casa. Esses pontos que o Palmeiras perdeu com o empate e a derrota para o Atlético Mineiro foi no seu próprio estádio. Então o Flamengo tem a vantagem de um calendário mais aberto, né, não tendo a Copa do Brasil para isso. Se acontecer um desastre para o Flamengo, que é uma eliminação para o Cruzeiro, que pode acontecer essa semana e a semana que vem na Libertadores, aí o caminho do Flamengo fica ainda mais tranquilo até o final do ano. Lembrando que o confronto direto entre Flamengo e Palmeiras está marcado para a semana da final da Libertadores. Então, este jogo, Palmeiras e Flamengo, é na antepenúltima rodada, na semana para a qual está marcada a final da Libertadores. Talvez aí saia o campeão. O que você pensa disso, do Palmeiras e Flamengo, tudo isso? Eu disse na semana passada que eu não cravaria aqui o Palmeiras campeão brasileiro, mesmo reconhecendo o trabalho que o Abel faz, que é bom, né? Que é muito bom, é um trabalho vitorioso, incontestável nesse sentido. Mas a gente critica porque tem coisas que precisam melhorar. E eu disse, se o Flamengo chegar nesse jogo contra o Palmeiras na antepenúltima rodada do campeonato, faltando 3 rodadas, né? Com uma diferença de 2 pontos, aí eu acho que vai ser difícil para o Palmeiras segurar o Flamengo. Sério mesmo. Porque eu acho que o Flamengo tem mais time. Tem mais, não sei se time, acho que tem mais elenco para rodar. Tem mais elenco para rodar. E eu acho que isso pode fazer. Disputando um campeonato. É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações do Flamengo. No Campeonato Brasileiro, o Palmeiras tá com 48 pontos e o Flamengo 42. São 6 pontos e o Flamengo tem um jogo a menos. Se o Flamengo vence esse jogo atrasado, que é contra o Mirassol, o Flamengo chegaria a 45 pontos e ficaria 3 pontos apenas atrás do Palmeiras. Lembrando que o Flamengo ainda tem um confronto direto contra o Palmeiras. Então, eu acho que tá bem acirrado e dá pro Flamengo chegar sim, né? Dá para o Flamengo chegar. Agora, falando da Copa Libertadores da América, o Flamengo precisa fazer um bom resultado jogando lá no Mineirão. É uma partida difícil porque o Cruzeiro está em ascensão. O técnico Arthur Jorge está fazendo um bom trabalho no Cruzeiro. A gente tem que reconhecer isso. Está fazendo um bom trabalho no Cruzeiro. O meio de campo do Cruzeiro é um meio de campo muito bom. E o técnico Arthur Jorge, ele encaixou o time do Cruzeiro, que subiu na tabela do Campeonato Brasileiro, está na 5ª colocação. O Arthur Jorge pegou o Cruzeiro lá na zona do rebaixamento, na última colocação, nas mãos do técnico Tite. O Cruzeiro estava na última colocação quando entrou o técnico Arthur Jorge e subiu com o Cruzeiro e está agora na 5ª colocação do Campeonato Brasileiro. Mas, para mim, o Flamengo tem mais time e, se jogar o que sabe, o Flamengo tem condições de fazer um bom resultado lá jogando no Mineirão. Eu já vou deixar aqui registrado o meu palpite para essa partida Cruzeiro versus Flamengo, Copa Libertadores da América de 2026. Para mim, essa primeira partida vai dar Cruzeiro 0, Flamengo 1. 1-0 para o Flamengo. E aí, qual é o seu palpite? Escreve aí nos comentários, participe com a gente e vamos ver quem vai acertar, hein? Olha, muito obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e fica ligado. Assim que a gente tiver mais notícias e informações do Flamengo, vamos trazendo para vocês. Grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo.